Abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 11. Vou trazer uma reflexão para vocês sobre essa passagem, que ela também está em Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 11. Mas eu quero usar direto Lucas 11, 9 ao 13, porque ele já abre a nossa mente, já dá a resposta para algo que, se nós lermos somente Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 11, a gente vai imaginar um monte de coisa. E de qualquer jeito a gente vai ter que vir em Lucas. Então eu já vou direto em Lucas 11, 9 ao 13, porque ele explica direitinho o que é pedir e receber, e o que é bater e achar, e o que é que Jesus está dizendo para você e para mim. Este mês é um mês que nós temos tido ministrações que falam sobre revestimento do poder, ou seja, estarmos revestidos do poder do Espírito Santo. Você e eu precisamos, mais que tudo nessa terra, precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga assim: nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo. É isso que você e eu precisamos. O que mais nós precisamos? Não, apóstolo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquela porta aberta, eu preciso daquele emprego, eu preciso de cura, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Jesus, ele ensinou: calma, Deus, ele sustenta os pardais. Deus, ele cuida dos lírios do campo, e vocês são importantes para Deus. Amém? Diga assim: eu sou importante para Deus. Não sei se você tem essa noção. Jesus, ele ensina que eu e você, somos importantes para Deus. Deus sabe da nossa necessidade. E eu creio que para mim e para você, o maior desafio como cristãos é descansar em Deus. Diga assim para a pessoa: descansa, quem cuida de você não dorme. Descansa, quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não é o homem, quem cuida de você é o Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle de todas as coisas, ele zela de você, deixa a sua vida, abandona completamente. Quando os discípulos estão dentro do barco e Jesus está lá dormindo, qual o desespero deles? É que eles não estão confiando. E Jesus se sente ofendido com a fé deles e diz: gente, homens de pequena fé. E aí ele pega e diz: mar, cala-te, vento, cessa-te. Quando os discípulos olham, eles perguntam um para o outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo foi feito por meio dele, através dele e para ele. Ele tem poder sobre todas as coisas. Amém? Quando ele chama o morto ressuscita. Quando ele coloca as mãos sobre a vida de uma pessoa cega com aquele lodo, ele vem enxergar. Por quê? Porque ele é o doador da vida. Amém? Quando Jesus chega ali na porta do túmulo de Lázaro, se ele dissesse: ressuscite, morto, só tinha Lázaro no cemitério? Tinha mais. Mas ele chamou pelo nome, porque se Jesus mandasse levantar os mortos, irmão, não ficava um lá. Mas veio Lázaro, está chamando quem? Lázaro. E ele veio. Sabe o que mostra o poder de Cristo? Porque, pensa comigo, quem foi que criou todas as coisas com o poder da palavra? Deus. Quando Jesus chamou Lázaro, ele tocou em Lázaro? Ele tocou na pedra? Ele tocou no túmulo? Ele tocou em quem? Ninguém. Ele disse uma palavra e o morto ressuscitou. Sabe o que João está querendo dizer com isso? É um sinal que Jesus é Deus, e o que ele disser vai acontecer.
Amém? E Jesus, ele vai nos ensinar aqui, ó, capítulo 11 de Lucas, versículo do 9 ao 13, diz assim, ó: por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhes pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Amém? É interessante que se nós lermos Mateus 7, 7 ao 11, ele não fala que é o Espírito Santo. E aí nós vamos crescendo dentro de uma cultura, e talvez você cresceu dentro dessa cultura, e eu não quero desfigurar Deus, mas eu quero apresentar o Deus bíblico para você. Muitas pessoas cresceram numa cultura dizendo, tá vendo? Nós temos que orar, bater, pedir até Deus dar para a gente. Porque se Deus não der porque a gente merece, Ele vai dar pelo menos pela dó da gente. Não é? Então vamos bater na porta até ela se abrir. Quantas vezes nós pegamos essa palavra e aplicamos o seguinte: uma pessoa está enferma, nós temos que fazer o que a Bíblia está dizendo aqui, de orar, bater na porta até que ela se abra. Nós temos que pedir até que a pessoa seja curada. Muitas vezes também olhamos para essa passagem e dizemos o seguinte: eu quero tanto aquilo, que se eu pedir com insistência e acreditando que eu vou receber aquilo, pronto, é o segredo do sucesso. Eu vou receber aquilo. E talvez te ensinaram isso. E muitas vezes você bateu na porta, ela não abriu. Muitas vezes você pediu e Deus não fez do que você queria. Parece que às vezes eu vejo algumas pessoas falando de Deus como se Deus fosse o Aladim, né? Aquele desenho do Aladim, o filme do Aladim, que ele encontra uma lâmpada, aí esfrega a lâmpada, o anjo sai, agora ele fala assim, agora pede 3 desejos. E eu vou atender vocês. Inverteu o ar. Pede que eu vou dar para vocês. Pede o que vocês mais sabem pedir, que é só 3. Dentro desses 3 desejos, pede eles que eu faço, eu realizo. E a gente procura pedir coisas que para nós são coisas impossíveis, sim ou não? Se você encontrasse o gênio da lâmpada, você ia pedir coisa que você consegue? Pedir coisa que eu não consigo, coisa impossível. E às vezes a gente não age assim com Deus. Nem sempre o buscamos por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Muitas vezes as pessoas estão entendendo que se Deus se compadecer da gente, ver que a gente faz um jejum legal, que a gente está se abstendo, tendo fome, subindo no monte, vindo na igreja orar, nós estamos insistindo, batendo na porta, e Ele vai ter que dar para a gente aquilo que a gente tanto quer. E muitas vezes aprendemos que essa palavra disse isso, e ela não é isso que ela está dizendo para você nem para mim. Primeiro, que a gente aprende com Jó, com a história de Jó, que Jó teve que passar por todo aquele processo para ele entender que, embora Deus se agradava de tudo aquilo que ele fazia, era um homem justo,
Ele não tinha aquilo porque ele era merecedor. Ele recebia tudo o que ele recebia pela graça de Deus. Não existe ninguém merecedor de nada. É a graça de Deus que nos permite alcançar coisas. Amém? É graça, é misericórdia de Deus por nós. Então, o que Deus... Não estou dizendo que não vale a pena você fazer um jejum, não vale a pena você orar, não vale a pena você ir ao monte, senão eu estou dando um tiro no meu pé, porque eu faço essas coisas. A gente faz essas coisas. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: tudo isso que nós devemos fazer, jejum, oração, consagração, não é para obter coisas de Deus, é para ter maior relacionamento com Deus. Amém? As coisas Deus vai fazer para você. Deus vai realizar muitas coisas, muitos milagres na tua vida. Você crê nisso? Deus, ele tem portas para te abrir. Deus tem coisas impossíveis ao homem, mas possíveis a ele para fazer na tua vida. Assim, ok, isso eu não duvido disso. Meu Deus, ele tem poder e ele tem mostrado esse poder. Mas eu preciso alinhar o meu coração à verdade da palavra de Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Me perdoa se muitas vezes eu não consigo manobrar a palavra de Deus para que ela seja mais palatável a você. Eu fale aquilo que ela não está dizendo para você ficar feliz. Eu não sei fazer esses negócios. Mas eu sei de uma coisa, que nós podemos descansar em Deus, que Ele sabe das nossas necessidades. Deus, Ele sabe do que você precisa no mais íntimo do seu coração. E deixa eu te dizer uma coisa, e muitas vezes, ainda que Deus não te trouxe resposta de nada, Deus sempre está trabalhando. E deixa eu te dizer uma coisa, principalmente se for a respeito de terceiros. Quando eu digo de terceiros, são coisas assim que não dependem da gente. Tudo aquilo que passa pelo livre-arbítrio, você ora por alguém, irmão, olha, é complicado, porque é ela e Deus, sim ou não? Eu tenho para mim assim, que sempre que nós intercedemos, orarmos por uma pessoa, Deus vai mover situações para que aquela pessoa desperte. Deus vai mover situações para que aquela pessoa abra os olhos dela, para que ela saia daquela situação. Mas Deus respeitou o meu, respeitou o de Adão, respeitou de toda a humanidade o livre-arbítrio. Você acha que Deus não vai respeitar o livre-arbítrio daquele que você ora, seja seu filho, seja esposo, seja esposa? Deus vai respeitar o livre-arbítrio dessa pessoa. Mas uma coisa, saiba que quando você ora por você, quando você ora pelos seus sonhos, você ora pelos seus projetos, e você alinha ele com a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus vai fazer, porque só depende dele e de você. Quando envolve uma outra pessoa, aí há reticências. Por quê? Porque depende da outra pessoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Jesus está dizendo aqui, Ele não está dizendo que talvez. Ele está dizendo que com certeza vai acontecer. Se você pedir, você vai receber. Se você bater na porta, ela vai se abrir. E outra coisa, se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, a gente transfere para Deus da seguinte maneira: então Deus é melhor do que nós, sim ou não? Lógico que é. Deus é o Todo-Poderoso. Se Deus, sendo Todo-Poderoso e bom, Ele sabe dar boas coisas e melhor do que nós, então Ele vai dar muito mais do que eu posso imaginar. Ele vai me dar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu preciso e aquilo que eu escolher, né? Então deixa eu pedir bem, né? E a gente fala, então Deus aqui, ó, entendi que o Senhor é bom, o Senhor sabe dar boas coisas. Se eu tivesse muito dinheiro no bolso, eu daria de tudo, do bom e do melhor para o meu filho. Eu daria uma casa maravilhosa para ele, daria um apartamento em tal lugar, show de bola, o melhor carro, eu daria tudo para o meu filho. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e agora estou falando com o Senhor, então o Senhor vai me dar tudo isso daí, ponto, acabou. É isso que a palavra de Deus está dizendo? Também não. A respeito então do que Lucas nos mostra aqui que Jesus está falando, que nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos bater na porta e insistir até que nós venhamos receber. Receber o quê?
o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O que Jesus está falando aqui, ele não está falando das coisas da terra. Ele não está falando de uma porta aberta para você, de um emprego. Ele não está falando da cura. Embora todas essas coisas ele pode fazer, amém? Mas o que ele está falando aqui é do Espírito Santo sobre a sua e sobre a minha vida. Aí talvez pessoas digam assim: nossa, mas só? Eu fico imaginando aquela cara de ué daqueles homens que a Bíblia nos narra a história, que Jesus está numa casa, e aí 4 homens pegam um aleijado, amarram eles não conseguem acessar a casa, e diz a palavra que eles destelham a casa. Imagine só a logística, gente. Às vezes quando a gente tem algum problema na família, ou de alguém que a gente vai ajudar, e a pessoa tem dificuldade, por exemplo, para ir tomar banho, não é difícil, né? Uma pessoa pegar sozinha assim, levar até algum lugar. Agora imagine você pegar essa pessoa e passar ela por cima do telhado. Então os 4 começaram a trocar ideia ali e falaram assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos levar ele até Jesus, porque Jesus vai curar ele. Jesus vai curar ele. E aí aquele trabalho todo, e aí empurra daqui, empurra de lá, amarra aquele rapaz na cama dele, e arrasta ele até lá em cima do telhado. Lá de cima do telhado ele começa a destelhar o telhado e começa a descer o rapaz lá, assim, é o trabalho que eles tiveram. Quando chega lá embaixo, Jesus para tudo e olha para o rapaz. É o pessoal, imagine a expectativa na casa, né? Agora Jesus vai curar ele. Aí Jesus pega e diz assim para ele assim: perdoados são os teus pecados. Acho que os 4 olharam e falaram assim: todo esse trabalho para o senhor falar para ele que ele está perdoado dos pecados? Ele pensou que o senhor ia curar ele, mano. Todo esse trabalho para perdoar ele do pecado. E eu fico imaginando, você não ficaria sem interrogação? É igual a mulher que vai lá chorar nos pés de Jesus, e Jesus fala para ela assim: vai, mãe, está perdoado os teus pecados. E a mãe sai chorando, feliz da vida, que ela foi perdoada dos seus pecados. Pelo tanto de esforço, não parece pouco aos olhos humanos? Aquele rapaz ali, depois de tanto trabalho, descendo pelo telhado, eu falo assim: esse cara vai sair andando, mano. Sorte deles, que Jesus queria validar que ele era Deus. Se não finalizaria ali, estaria bom. Mas Jesus disse assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, levanta e anda. Mas o que Jesus estava fazendo ali, o maior desejo de Cristo era curar o rapaz? Não. O maior desejo de Cristo era perdoar ele do pecado. Só que o pessoal fala assim: um trabalho descer o cara até aí só para perdoar pecado. E quem vai saber se o cara foi perdoado mesmo? Aí Jesus disse: eu vou validar para vocês que eu tenho o poder de perdoar ele, levantando ele da maca e ele saindo e andando. Preste atenção que pecadores, eles procuram milagres, eles procuram esses sinais, mas filhos já receberam o maior sinal da salvação dentro do seu coração e sabem que ser perdoado dos seus pecados foi a maior dádiva que Deus deu, porque depois de ser perdoado dos seus pecados, nós nos tornamos habitação de Deus, templos do Espírito Santo de Deus. É isso que a igreja primitiva entendeu, é isso que nós precisamos entender. Precisamos entender que eu e você, nós nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. Apóstolo, mas Jesus disse que nós deveríamos bater até se abrir, pedir até receber, e sabendo que Deus é bom, Ele nos daria o Espírito Santo. Exatamente.
É desse jeito que nós precisamos entender, porque foi desse jeito que aconteceu. A Bíblia nos ensina em Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus disse para eles estarem em Jerusalém, clamando até que do alto eles fossem revestidos de poder. O que eles fizeram? Foram orar, bater até a porta se abrir. Um dia a porta se abriu, um dia a oração foi ouvida e o Espírito Santo desceu sobre a vida deles em Atos 2. Eles entenderam essa palavra, bateram, pediram até receberam poder, a autoridade do Espírito Santo, foram cheios e através da vida deles, pessoas foram curadas, pessoas foram tocadas pelo poder de Deus que fluía na vida deles. Amém? Vamos ver um resultado do que aconteceu? Veja se nós não precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Abre em Atos capítulo 3 comigo, por favor. Atos capítulo de número 3. Olha o que a Bíblia diz. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. É interessante isso, irmãos. Eu nunca vi, na minha história de vida de 17 anos, na minha vida, eu nunca estive numa porta da igreja com uma pessoa coxa ali sentada pedindo esmola. Nunca fui numa igreja evangélica assim. Alguém já foi? Tinha uma pessoa na porta pedindo esmola. Não combina essa imagem. Diz a Bíblia que eles pegavam um rapaz e colocavam na porta desse templo, chamado Formosa. E sempre aquele rapaz ficava lá esperando receber uma ajuda. Eu acho muito esquisito. Eu não deixaria, de verdade, eu não deixaria uma pessoa na porta da igreja aqui, pedindo uma esmola. Eu te juro que eu colocaria ela aqui dentro. Se ela vai vir aqui todo dia, ela vai vir para adorar. E a gente vai cuidar dela e vai ver o que está acontecendo. Por que ela está vivendo da esmola? Vamos estudar a vida, vamos ver o que a gente pode ajudar. Concorda comigo, gente? Sim ou não? Não combina essa história aqui. Mas sempre que tinha um culto, tinha um aleijado na porta. Até um dia que chegaram 2 homens cheios do Espírito Santo. Tão cheios do Espírito Santo, que quando eles olham, a mesma cena que eu estou dizendo que não cabe aos meus olhos, não coube nos olhos deles. E olha o que eles dizem para esse homem. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. E Pedro olhou para ele, e é isso que eu acho lindo. Eles poderiam estar em Atos 2 pedindo dinheiro para Deus, pedindo uma porta aberta, uma vida financeira regalada, mas interessante que eles pediram para ser cheios do Espírito Santo e foram cheios. Olha o que eles fazem na porta da igreja. Eles olham para o rapaz, o que eles disseram? A gente não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para te dar. Às vezes não tem pessoas que param na rua, às vezes vai comer um pastel assim na feira, se você for pagar para todo mundo que passa ali para te pedir um pastel, você vai deixar uma grana boa ali de pastel, sim ou não? É uma criança, é um adulto, é uma pessoa precisando, assim, daqui a pouco você não come pastel para pagar, você fala, vou comer um pastel na feira, mas não comi, eu paguei pastel para os outros, que acabou meu dinheiro pagando pastel para os outros. Eles olham e falam assim, eu não tenho dinheiro para te dar, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo que pode transformar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda nesse momento. O que eles foram fazer? O que os homens foram fazer? Orar. A oração virou mega evento. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim, ó.
Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Imagina a cara de dó do rapaz, olhando e falando: o que você vai me dar? E aí ele disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto ele se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ah, varão. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, que tem condições de fazer uma reunião de oração e aleijados saírem andando. Eu fico admirado, eu leio e falo: Senhor, meu Deus, eu quero isso para a minha vida, mas não porque eu quero este glamour, eu quero ver essa ação do Espírito Santo. Eu mandei para a presbítera, mandei para a Jai também, a história daquela mulher, Catherine Kuhlman, acho que é assim que fala o nome dela, uma mulher que ela fazia as reuniões e pessoas que estavam nas suas cadeiras de rodas, elas se levantavam. Pessoas que chegavam enfermas e eram saradas, eram curadas, não eram resfriados, não, eram aleijados. Tem uma outra irmã chamada Éter, que ela tem uma foto assim, tem um livro chamado Generais de Deus, leia ele para você ser desafiado. É um livro mais contemporâneo nosso. A Bíblia tem histórias que foram a base para essas pessoas também. Ela tem uma foto que atrás dela assim, ó, tem um monte de muleta, cadeira de roda, pessoas que foram curadas. Eu quero para a minha vida isso. Eu quero o poder do Espírito Santo para pessoas serem tocadas. Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida para que pessoas sejam curadas. Mas só que aí eu estava ouvindo essa semana, essa irmã, Catherine Kuhlman, e ela falou algo muito interessante. Tudo tem um preço para se receber. Deus não te dará nada de mão beijada. Aí o preço foi pago lá na cruz pela tua salvação. O preço pelo poder de Deus, você vai ter que pagar para ter. Mas quanto que é isso, apóstolo? É dinheiro? Se fosse dinheiro, seria mais fácil. Não. Vai custar a tua vida no altar. Essa mulher disse: nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer no altar. Morrer plenamente, aonde nós não sejamos mais nada. Somente a Ele toda a honra, toda a glória. Somente Ele. Aonde ela dizia: eu não sou nada,
eu só estou assistindo o Espírito Santo agir neste lugar, agir através da minha vida. Às vezes nós precisamos entender que morrer não é morrer só para as coisas do mundo. E quando a gente fala de mundo, é sistema. Deus está falando, Deus falando para você, morre para você não passear, para você não descansar, não ficar mais com a pessoa que você ama. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte, que nós precisamos morrer para o sistema do mundo para viver no sistema de Deus. Santidade, oração, jejum, busca da palavra, engajamento espiritual. E a coisa que nós mais precisamos neste mundo nos dias de hoje é de um avivamento para a nossa vida, porque para as pessoas não faz mais sentido para muita gente se engajar nas coisas da igreja, trabalhar na igreja, exercer o ministério, cuidar de uma alma, já não faz mais sentido. Mas como pode não fazer mais sentido se isso é o natural acontecer na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, automaticamente ela é inserida no corpo de Cristo. Ela recebe uma autoridade, ela recebe um dom sobre a vida dela para ela exercer alguma função. E como nós podemos então chegar na igreja, só querer o Espírito Santo para ir embora para casa? Para a gente só falar em línguas? Ou para a gente pregar, ou para a gente cantar, fazer alguma coisa? Não, tem que ser muito mais além. Muitas vezes nós não queremos ser a resposta da nossa oração. Olha o que aconteceu com Neemias, por exemplo. Lembra qual é a história de Neemias? Neemias capítulo 1. Neemias, ele está lá como copeiro do rei. E aí ele chega, os irmãos dele que vêm de Jerusalém. E ele pergunta, como que está a cidade? E os irmãos começam a contar para ele, a cidade está em ruínas. Está uma coisa feia lá. E aí o que ele faz? Ele senta, ele chora, ele ora, ele jejua, ele fala com Deus, ele traz à memória a palavra de Deus, ele faz uma oração de arrependimento, faz oração de confissão por ele, pela vida do povo, e ele fala para o Senhor, Senhor, muda essa história. Muda essa história. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem gostaria de ver a história da sua família sendo mudada? Tem alguém aí? Quem gostaria de ver a igreja diferente? Gostaria, mas quem gostaria mesmo? Levanta a mão aí, irmão. Você está esperando o quê? Neemias esperou quem? Ninguém. Sabe por quê? O Neemias disse, eu estou disposto a ser a resposta da minha oração. Ele disse, Senhor, olha para o teu povo. Olha a situação de vergonha que a gente está. Faz alguma coisa, Deus. Ajuda, Deus. Estende a tua mão. Restaura a nossa sorte. Tira a nossa vergonha. Aí Deus fala, tá bom, eu faço. Quem é que eu vou enviar? Aí Neemias fala, eu? Envia eu que eu vou. Eu me coloco à disposição. Nós estamos na igreja e precisamos nos colocar à disposição para isso. Quero uma igreja cheia do Espírito Santo, quero uma igreja movida no poder de Deus. Eu quero ver uma igreja que vive milagre. Ah, ok, você está esperando quem? Você precisa ser a resposta da sua oração. Se Deus vai usar alguém, que seja você. Se Deus vai usar alguém, que seja eu quero me colocar à disposição para Deus me usar. Para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam restauradas, porque a palavra de Deus diz que isso aconteceria. Então eu preciso bater na porta até ela se abrir. Eu preciso orar até eu receber, porque a promessa diz respeito a você, a mim, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Estamos esperando por quem? Neemias disse, eu vou. É só o Senhor agir que eu topo. Aí diz a palavra que ele fez todo o projeto. Não foi da noite para o dia. Vários dias ele orando, várias vezes ele buscando a Deus, até que ele teve a oportunidade de, diante do rei, apresentar todo o projeto dele. E ele restaurou as terras de Jerusalém. Ele teve sucesso no seu projeto. Por quê? Porque ele se colocou à disposição. Existem pessoas precisando ser cheias do Espírito Santo. Existem pessoas precisando de Deus. E você precisa ser o canal de Deus para essas pessoas. Quem quer ser cheio do Espírito Santo?
Se não for para essas coisas, não tem outro motivo pelo qual você deva ser cheio do Espírito Santo. Isaías 61, a palavra é voltada para Cristo, que Cristo vai usar lá na frente no Novo Testamento. Mas a Bíblia diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Ou seja, tudo que é feito com propósito. Deus quer te usar, mas quer usar com propósito. E o propósito sempre está na vida de outra pessoa. Outras pessoas precisam ser afetadas pelo poder de Deus que se move na sua e na minha vida. Então não adianta esperar pelos outros. O grande problema é que a gente está vendo a louça, a pia cheia de louça. E está olhando um para a cara do outro, vendo quem é que vai ser o primeiro a lavar aquela louça, sim ou não? Na sua casa tem alguém que faz assim, ó? Fica assim, uma colher de arroz dentro de uma panela desse tamanho? Tá com preguiça de lavar? Ninguém faz isso? Né? Deixa 2 dedos do suco dentro da jarra para não lavar a jarra. Tá cheio de cristão preguiçoso assim, esperando quem é que vai fazer a última para ter que limpar. Tem gente que muitas vezes passa na igreja e fala: nossa, precisa colocar copo. Nossa, precisa recolher esse lixo. Mas por que não recolhe? Porque deixa para outro fazer. Olha, precisa disso, precisa daquilo. E como que nós somos cheios do Espírito Santo? Para que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Se a gente não se importa com alma, se a gente não se importa com pessoas, sendo que não faz sentido nenhum, a gente não reserva o nosso tempo para devocional, não estuda a palavra de Deus, não se engaja na igreja, não ora pelas pessoas, não assume compromisso. Para que ser cheio do Espírito Santo? Não precisa não, irmão, e Deus nem vai te atender. Você pode se emocionar. Meu Deus do céu, meu Deus, aleluia. Estou emocionado com esse louvor que o apóstolo tocou. Nossa, estou emocionado, tinha uma orquestra, eu chorei até, irmão. Emocionalismo é poder do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo transforma você. O poder do Espírito Santo te engaja. O poder do Espírito Santo te impulsiona a fazer as coisas. Quando eu olho, por exemplo, o que é poder do Espírito Santo, você olha para a história dos moráveis, eu estava pensando esses dias, eles se vendiam como escravos para poder pregar para os escravos. E por eles terem se vendido como escravos, para trabalhar como escravos, eles ficavam lendo Bíblia parado? Ou eles tinham que ir para o forno? Eles tinham que ralar também, igual os escravos, senão eles não conseguiam pregar. Assim é para nós. Que preço nós estamos dispostos a pagar para ser cheio do Espírito Santo? E depois de ser cheio do Espírito Santo, nós queremos realmente ser enviados? É nessa hora que a gente entende. Pedi, e não recebeis, porque pedis para gastar em vossos próprios deleites. Ou seja, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Todo mundo vai falar que eu sou homem de Deus. Meu ministério vai explodir. Todo mundo vai me chamar. Vai ter uma agenda farta, não é, pastor? Vamos ter uma agenda farta. Por quê? Porque as pessoas vão ver que eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus nem vai te encher. Pode ser que Satanás te encha, ao invés do Espírito Santo. Por quê? Porque você está querendo aparecer, ao invés de deixar Deus aparecer em você. Isso é coisa do diabo, que quer se aparecer, quer roubar, quer mentir, quer roubar da glória de Deus. Mas o Espírito Santo, Ele quer nos encher, e as coisas vão ser consequências da vida. Deus, Ele vai te colocar no lugar que Ele quiser, para falar com quem Ele quiser. Eu aprendo com Deus que se eu não aprender a cuidar do povo que Deus colocou na minha mão, se eu não cuidar das ovelhas do Pai, eu não cuido de uma nação. Foi isso que Davi entendeu. Se ele não serve para cuidar das ovelhas do pai dele, não adianta Deus entregar nas mãos dele o povo de Israel, ele não vai conseguir. Muitas vezes nós não estamos conseguindo lidar nem com o pouco que a gente tem. Como que a gente vai querer muito? Quem está entendendo? Eu quero muito, Senhor. Para quê? Você não está cuidando nem do que está do seu lado, irmão. Você não está cuidando nem do que está nas suas mãos. Todo crescimento necessita preparação. Todo manifestado do poder de Deus precisa preparação, precisa engajamento, precisa seriedade. Senão não acontece, porque não tem o porquê acontecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós precisamos ser reavivados. Nós precisamos de despertamento espiritual. Amém? Através da palavra de Deus. Mês que vem,
A proposta que Deus tem colocado no meu coração é nós trazermos justamente esse tema de avivamento do Espírito Santo na nossa vida. Avivamento. Você precisa ser avivado. Você precisa ser despertado. Não é uma cena terrível você vê uma pessoa entubada? Sim ou não? É uma cena terrível. Não marca o coração, não dá uma tristeza. É assim que a gente olha para um monte de gente dentro da igreja. Muita gente está entubada espiritualmente. E precisa mudar essa história. E tudo isso depende de você. Não depende de Deus. O que precisava ser feito foi feito. Jesus morreu numa cruz por você. Agora você que precisa bater na porta. Deus não está dizendo simplesmente pede que você recebe. Ele falou assim, pede com insistência até você receber. Bate na porta que ela vai se abrir para você. Não, ele está dizendo, continua batendo até você receber. E quando você receber, você vai ser pleno do Espírito Santo. Aí você vai ver a sua vida sendo mudada. Você vai ver que você vai começar a buscar mais a palavra de Deus, vai orar mais, vai se engajar mais, vai querer almas, vai querer cuidar de vidas, vai querer ser usado pelo poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem outra coisa que você precisa. Não tem outra coisa. Infelizmente, as pessoas estão enganadas, entendendo o que é ser cheio do Espírito Santo, e não são. Estão emocionadas. E emocionar as pessoas não é difícil. É só você contratar uma boa banda que toque bem, bonitinho, e que fale aquilo que acesse o coração das pessoas. Isso daí é cenografia. É tudo cenografia. O poder do Espírito Santo transforma vidas. E começa com a vida daquele que está sendo usado. Quem está disposto a colocar sua vida à disposição de Deus? Só que você tem que decidir, irmão. Tem que decidir. Quantas pessoas não fazem projetos? Mas nós precisamos estar decididos a cumpri-los. O quanto você está decidido a ser uma pessoa usada pelo poder de Deus? O quanto você está decidido a estar engajado na obra de Deus? Porque no final das contas, a gente descobre que as pessoas não estão tão decididas assim. Isso é verdade. Porque se estivessem decididas, elas fariam algo diferente para mudar a história delas. O convite hoje é decida-se de verdade e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Vamos ser cheios do Espírito. Eu sonho com uma igreja vibrante. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Um altar cheio do Espírito Santo. Vidas cheias do Espírito Santo. O meu desejo é ver o fogo pegando no altar aqui, ó. Sabe de quantas pessoas Deus precisa para fazer isso acontecer? Quantas? Uma pessoa. Imagine quando várias decidirem. Eu decido, mais uma vez, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Apóstolo, mas isso não é uma decisão que compete a Deus? A decisão que compete a Ele é liberar a palavra, Ele já liberou. Agora eu só preciso agir, bater até abrir, pedir até receber. Eu não aceito uma vida morna. Eu não aceito vida de líderes mornos. Eu não aceito vida de pastores mornos. Eu não aceito igreja morna. Eu quero uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o morno não serve para nada. O quente vai ficar cada vez mais quente. O frio tem solução para ele. Mas o morno,
é aquele que não quer assumir um compromisso, assumir a sua real condição. Ele fica meio a meio. Que Deus hoje te desperte. Você que está na sua casa, você que está aqui, que o Espírito Santo desperte o teu coração e te encha dele. Renove as tuas forças, te abra os olhos e que você possa ver uma nova história para você. Uma história vibrante de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Levante as suas mãos neste momento. Pai querido, eu ministrei aqui a tua palavra, Pai. Tantas coisas que o Senhor coloca dentro do meu coração, realidades da tua palavra, Senhor meu Deus, que eu quero viver, estou disposto a pagar o preço, Senhor meu Deus, para alcançar esta glória, para alcançar este relacionamento contigo, ó Pai. Me fortalece aquele que está decidido junto comigo a viver isso, ser cheio, transbordante do teu Espírito Santo, Senhor. Uma pessoa cheia do teu Espírito Santo destrói exércitos, derruba Golias, destrói ursos e leões. Uma pessoa cheia do teu Espírito Santo é mais do que vencedora, Senhor. Nós precisamos ser cheios do teu Espírito Santo. Enche-nos, transborda-nos, Senhor. Existe muito mais necessidades do que nós podemos imaginar de ser cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, enche esta liderança, enche, Senhor meu Deus, esta pessoa que me assiste, o seu lar, do teu Espírito Santo. Enche as nossas vidas deste altar. Quando estivermos exercendo as nossas funções ministeriais, enche-nos, Espírito Santo de Deus. Fortalece aquele que está cansado, aquele que está abatido. Ajuda, Senhor. Coloca de pé, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Te pedimos e te agradecemos, porque eu sei que o Senhor nos ouve, Senhor. Vem, cumpra em nós o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Você recebe essa palavra no teu coração? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Que o Senhor abençoe o teu lar. Que o Senhor prospere, abençoe a tua vida. Que o Espírito Santo te encha nesta tarde. Que esta palavra venha surtir efeito na tua vida. Levanta e anda dessa condição espiritual que você está. O Espírito Santo tem poder de fazer isso na sua vida. Que o Espírito Santo te levante, te restaure, te abra os olhos, te fortaleça em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Aplaude ao Senhor. Deus abençoe a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus.